um dia comum. Nemu acordou, e ela se sentia bem acordada. O sol, entretanto, evidentemente não estava lá, pois ainda não havia aparecido no horizonte. Isso fez Nemu sorrir, afinal não era todo dia que alguém ultrapassava o sol. De qualquer maneira, ela gostava da escuridão, a preferia. Ontem à noite ela não teve pesadelos, dormiu tranquilamente, e não acordou encharcada de suor. Ela se deitou na cama, era uma cama maravilhosa, era maravilhoso até ter cama. Ela olhou para a forma ao lado dela, Kuderica ainda estava dormindo. Elas estavam compartilhando a cama por enquanto trabalhadores esqueletos construíam um anexo em sua casa. Os esqueletos pararam ao pôr do sol, e simplesmente ficaram parados, permitindo assim que a paz e a tranquilidade reinassem supremas. A maioria das pessoas teria sentido medo de ter um esqueleto morto-vivo parado do lado de fora, olhando distraidamente pela janela. Mas Nemuemot não era uma dessas pessoas. Ela gentilmente, lentamente, saiu da cama, e se espreguiçou antes de acenar para o esqueleto. Ele não acenou de volta, nunca o fez. Nemu não se incomodou com o esqueleto porque sabia que o verdadeiro perigo vinha dos vivos. Cavaleiros humanos vivos mataram seus pais diante de seus olhos, cavaleiros humanos vivos a perseguiram em uma floresta de monstros, e cortaram sua preciosa Eri, mesmo enquanto sua irmã desesperada implorava para que não a machucassem, e gritava para Nemu fugir, e deixá-la para morrer. Ela pensou em seu salvador, o rei morto-vivo que matou os cavaleiros, curou sua irmã, e salvou sua aldeia. Ela bufou com o medo de monstros, demi-humanos, e mortos-vivos, todo o perigo que ela conheceu veio de mãos humanas. Ela foi até a cozinha, e silenciosamente começou a preparar o local para cozinhar a comida. Era uma coisa muito pequena de se fazer, mas era uma coisa a menos para ele cuidar quando ela se levantasse, e Nemu nunca se encolheu diante disso. A lembrança de sua irmã segurando-a, e sangrando não estava longe de sua mente jovem. Ela voltou para seu quarto, e olhou pela janela para a escuridão, e ouviu uma agitação não muito longe. Kuderica estava esfregando um olho enquanto se sentava na beira da cama. Ela se esticou, mas em vez de se levantar, ela se esticou de modo que agora ocupava tudo. Onde devo dormir? Nemu perguntou um tanto sarcasticamente. Não consigo ouvir você, estou dormindo, não pode ser minha culpa se não estou acordada. A voz de Kuderica saiu abafada pelo travesseiro. Nemu franziu a testa um pouco com isso, mas decidiu brincar. Se você está dormindo, como você está respondendo? Ela perguntou à garota nas sombras. Ah, magia de 9º nível. Kuderica disse hesitantemente. Ah, não. Nemu disse, e cruzou os braços. Item mágico do rei feiticeiro. Ela tentou novamente. De novo não. Nemu disse, e começou a bater o pé. Talento? Ela tentou mais uma vez. Por arrumar toda a cama. Sim. Por manter conversas enquanto você dorme, não. Nemu respondeu, e riu dela. Uma espécie de irmã adotiva, e de sua tentativa de desculpas. Ok, tudo bem, você me pegou, eu estava acordada, você quer a cama? Kuderica perguntou. Ah, não, já estou bem acordada, só queria que você pensasse que precisava se mover. Nemu respondeu com uma risada. Kuderica riu de volta, e lentamente saiu da cama. Bem, eu também poderia estar acordada. As duas se vestiram rapidamente na escuridão, e Nemu decidiu sair. A lua estava brilhando no céu, em toda sua gloriosa plenitude, era um espetáculo para ser visto. Kuderica estava ao lado dela um momento depois, e as duas se destacaram no escuro em frente à casa. Eu gosto da escuridão. Nemu disse. Por quê? Kuderica perguntou. Tudo de ruim que aconteceu comigo aconteceu na luz onde qualquer um poderia ter visto, e foi porque estava sob a luz do dia que eu não pude escapar, não pude fazer nada para impedir. Na escuridão, posso evitar a maioria dos perigos que os humanos representam. Ela disse suavemente. Entendo. Kuderica disse, sua voz de menina pouco acima de um sussurro abafado. As coisas ruins que aconteceram comigo, aconteceram de outras pessoas também, pior, foram as pessoas que eu amava. Minha irmã ia me resgatar, mas naquele que seria seu último trabalho, ela desapareceu. Ela morreu, e eu nunca soube o que aconteceu com ela, mas então meus pais se afundaram em um buraco, e tentaram usar minha irmã, e eu como trampolins para sair dele. Ela e eu fomos vendidas como carne, e trabalhamos sem descanso, e quase sem comida.
Os capatazes nos machucaram quando diminuímos a velocidade, e então minha irmã gêmea e eu simplesmente desmaiamos. Eles nos jogaram em um buraco com outros corpos de escravos, e nos esqueceram. Eu sobrevivi, e saí, ela não. Os humanos fizeram tudo isso, e fizeram isso com o sol no céu, onde todos podiam ver. E ninguém se importava. Kulderica mordeu o lábio. Conhecer o rei feiticeiro foi a primeira coisa boa que aconteceu em muito tempo. Por mais aterrorizante que ele fosse, eu me sentia mais segura perto dele porque ele não era um ser humano. Agora aqui estou. Ela disse, sua voz contendo uma admiração silenciosa enquanto as duas garotas olhavam para o lugar onde o sol nasceria. Sim, aqui está você. Uma voz alegre anunciou, e uma mão suave bateu em cada uma de suas cabeças. Elas pularam, e se viram olhando para o sorriso gigante no rosto de Lupuzegina Beta, que estava agachada atrás delas. Seu longo cabelo ruivo trançado, e seu sorriso vitorioso encantaram Nemu desde o momento em que se conheceram, e agora encantaram Kulderica. Tão linda! Kulderica disse com entusiasmo. Lupuzegina deu mais 2 tapinhas na cabeça, e disse: certo. E ela se levantou. Vocês duas não deveriam sair tão cedo sem alguém cuidando de vocês. Temos alguém cuidando de nós. Nemu disse educadamente. Lupuzegina olhou em volta, ela não conseguia sentir ou ver mais ninguém. Por um momento ela se perguntou se Lord Ains havia enviado guardas pessoais para as duas, e não mencionou isso a ela, essa era sua prerrogativa. Mas ainda era incomum dele. Ah, quem? Ela finalmente perguntou às meninas. Você. Nemu disse, e pegou a mão dela. Oh! Lupuzegina Beta pegou a mão livre, e olhou para o céu, e tocou a bochecha logo abaixo dos lábios enquanto pensava nisso. Sim, suponho que sim. É justo, mas agora que você está aqui, o que você quer fazer? Ficar parada é chato. Você quer que eu te ensine a atirar facas? Bem, deveríamos ir para a escola. Nemu disse em dúvida. Espere. Esta vila tem uma escola? Kulderica perguntou incrédula. O rei feiticeiro mandou construir um prédio só para garantir que todos nós aprendêssemos a ler, escrever, e fazer outras coisas. Nemu disse, e estufou o peito com orgulho. Eu sei ler, posso escrever, e posso somar, e subtrair números. Seu rosto pareceu um pouco desanimado por um momento, e suas mãos se juntaram, e seus dedos bateram um no outro. Não tão bem quanto minha irmã. Mas ainda assim. Ela disse, e sua expressão entusiasmada e orgulhosa brilhou novamente. Uau! Kulderica disse. Alguma educação mágica disponível? Ela perguntou. Lupuzegina falou. Na verdade, sim, a Guilda dos Magos envia pessoas todos os anos para fazer uma inspeção de talentos, e com sorte, eles chegarão hoje. Seja para magia ou para saber exatamente quanto álcool é necessário para embebedar alguém. Eles vão descobrir. As meninas se entreolharam, e reviraram os olhos. Nemu conhecia Lupuzegina há anos, Kulderica há pouco tempo, mas não demorou muito para perceber que não deveria ter esperança dela permanecer séria por mais de 1 ou 2 minutos de cada vez. Então, primeiro atiramos facas, depois eu te levo de volta aqui, você vai para a escola, o cara mágico aparece, ele diz o que você pode fazer, depois eu te ensino mais sobre como atirar coisas pontiagudas. Parece divertido? Ela disse, e inclinou a cabeça para o lado, e deu-lhe seu sorriso vencedor. O arremesso de faca soou tão deliciosamente durão que elas não conseguiram resistir, elas assentiram com entusiasmo, e alguns minutos depois, se encontraram olhando para uma grande árvore, e Lupuzegina marcando vários intervalos de distância. Lupuzegina enfiou a mão no bolso que ela usava para guardar várias coisas, e tirou um pacote das esperadas pontas afiadas e pontiagudas. Elas eram totalmente pretas, e obviamente feitos de algo semelhante ao aço, mas não reconheciam exatamente o que. Elas estavam embrulhadas em um avental como um pedaço de pano, cada uma enfiada dentro de seu pequeno bolso, e a donzela demônio desenrolou na grama onde elas estavam. Ela se agachou, e escolheu uma aleatoriamente. Toque na borda. Ela disse, e as duas garotas estenderam a mão, e não encontraram nada cortante. Agora olhe a ponta. Ela disse e elas estenderam a mão para tocar, e ela recuou. Você tem olhos nos dedos? Ela perguntou a elas. Elas se entreolharam confusas. Ah, não? Elas disseram juntas. Então usem os que estão em suas cabeças, olhem, não toquem. Lupuzegina disse.
Não quero explicar ao Lord Ains porque mandei 2 de seus especiais de volta para casa sangrando com minhas facas. Ela fez uma careta horrorizada com a perspectiva, e as duas pareceram um pouco envergonhadas de si mesmas. Lupus Egina sorriu novamente. Ok, então, observe a ponta é afiada, e assim como o objetivo de esfaquear alguém é colocar a ponta pontiaguda na outra pessoa, o objetivo do arremesso de faca aqui é colocar a ponta pontiaguda em a árvore, entendeu? Elas sorriram, e assentiram com entusiasmo e vigor. Agora, pegue-os pela alça, e sinta o peso. A donzela demônio ruiva disse, e entregou uma para cada uma delas. Elas levantaram as facas, ambas já haviam segurado facas antes. Mas por razões comuns. Isso parecia diferente. Mais sombrio, elas se imaginavam como poderosas guerreiras, aventureiras em busca de salvar o mundo, caçando algum pesadelo distorcido em regiões esquecidas do mundo. Ah, vocês duas têm espírito, não é? Lupus disse quando viu seus rostos assumirem uma aparência levemente predatória, seus olhos se estreitaram, e a brincalhona Lupus Egina praticamente desapareceu por um momento. Eu gosto desses olhos, se vocês ficarem com eles, vocês vão longe. Agora vocês têm que se acostumarem com esse peso, são uns 200 gramas, você pode jogar coisas mais pesadas, mas isso é o ideal, coisas mais pesadas exigem mais força para manter a mesma precisão, você tem que ser capaz de controlar sua arma, ou sua arma irá controlar você. Ela disse enquanto as duas garotas levantavam e abaixavam as mãos, sentindo as pequenas coisas de aparência simplesmente mortal. As lâminas eram simples, com cabos arredondados no punho, sem buracos ou perfurações, simplesmente metal preto liso que se curvava como a cintura de uma mulher adulta no centro. Nemo olhou fascinada para a lâmina. É uma mulher linda. Mulher? Kuderika perguntou. As curvas. Nemo disse com uma risadinha, fazendo Lupus Egina rir tanto que ela agarrou sua barriga, e se abaixou, e Kuderika corou com um tom vermelho cereja em todo o rosto. Agora, segurança, não quero explicar nenhum outro ferimento. Lupus disse, e olhou em volta, depois olhou para os sapatos que as meninas estavam usando. Ela franziu a testa. Seus sapatos não servem. Ela disse. Nemo perguntou. Lupus enfiou a mão no bolso, e tirou 2 pares de botas encantadas. Coloque isso, a menos que queira fazer um buraco nos pés ao deixar cair as facas. Ela disse sem rodeios. Sim. Nemo disse, e tanto ela quanto Kuderika devolveram as facas, e causaram as botas, que rapidamente se ajustaram para caber nelas. Agora, fique com uma postura relaxada, se você estiver tensa, você derrubará, e não acertará o alvo com segurança. Lupus Egina disse, e as duas garotas giraram os braços, esticaram-se, e sacudiram qualquer rigidez de seus corpos. Agora fique em pé, e alinhe-se com o alvo, com o pé direito à frente se estiver jogando com a mão direita, o pé esquerdo para a frente se estiver jogando com a esquerda, e mantenha o outro pé um pouco atrás dele. As duas meninas tentaram seguir suas instruções, mas Lupus Egina teve que ajudá-las periodicamente ao longo do caminho, empurrando o pé para dentro, para cima ou para trás. Quando ela examinou as posições de ambas, e deu um aceno de aprovação, ela pegou a primeira lâmina, e entregou-a a Nemo. Tudo bem. Agora, você já segurou martelos, certo Nemo? Lupus Egina perguntou. Sim. Ela disse curiosa. Segure assim, polegar sobre os outros dedos, certifique-se de que seus outros dedos não mudem a direção do seu arremesso, agora essas são apenas suas lâminas de treino, se você tiver algo como uma faca de caça, certifique-se de deixar espaço entre o fio da lâmina e sua mão enquanto segura a faca. Ela disse enquanto as meninas ajustavam o controle da lâmina. Vamos começar com um lançamento de meia rotação. Lupus disse, e então ela pegou uma das lâminas, rapidamente assumiu uma postura, e jogou-a no alvo, perfurando a lâmina para o outro lado. Ela executou todas as coisas que vinha ensinando há minutos, em questão de segundos. Assim, ela disse, e começou a instruí-las nos detalhes. Nemo provou ser adepta disso, e em pouco tempo ela estava fazendo sua lâmina atingir a árvore, e ela conseguiu fazer isso com a mão direita ou esquerda. Kuderika, nem tanto, embora ela pudesse acertar o alvo ocasionalmente, não foi um sucesso consistente tão rapidamente quanto foi para Nemo, e não demorou muito para que Lupus demonstrasse arremessos mais complexos para a muito orgulhosa Nemo.
Mas infelizmente foi apenas por um breve período antes de Nemu anunciar que precisavam ir para a escola. Elas devolveram suas facas. Com certa relutância, e Lupuzegina as guardou de volta em seu bolso, e acenou em despedida. Elas voltaram para casa, e descobriram que os esqueletos haviam retomado o trabalho de reconstrução, e ele estava do lado de fora chamando por elas. O café da manhã está pronto, vocês duas se apressem, e comam, e depois vão para a escola. Ela disse docemente, uma breve, mas farta, refeição de ovos, bacon e mingau foi devorada pelas duas famintas meninas pré-adolescentes, que correram de volta pela porta acenando adeus para Henry que estava na porta. Lupuzegina se aproximou de Henry quando as meninas estavam saindo, e tinha seu habitual sorriso doce no rosto. Essas duas são meio divertidas. Ela disse alegremente. Oh, você estava com as meninas esta manhã, Lupuzegina? Ele perguntou com um suspiro de alívio. Sim, e como Nemu tem talento para facas, terei que ensinar coisas mais avançadas para ela em breve. Lupuzegina disse, girando o braço de arremesso como se estivesse jogando uma lâmina. Isso é seguro? Ele perguntou com alguma preocupação. Não se preocupe, eu dei a elas botas encantadas para proteger seus pés, e elas usaram facas de treino, mas também. Seus olhos ficaram estreitos e predatórios. Você não gostaria de ter sido capaz de lançar uma faca na cara dos cavaleiros que mataram seus pais? Ela perguntou. Houve um tempo em que ele talvez tivesse desmaiado, ou pelo menos murchado, mas os anos a tornaram mais forte do que em sua juventude, e então ela respondeu com a firmeza do ferro. Sim. Ela pensou sobre isso depois de sua resposta, e disse. Suponho que seja menos perigoso saber algo do que ficar indefeso por não saber nada. Vá em frente, e continue assim. Só não tire o tempo escolar delas. Ela disse, lembrando-se muito de sua própria mãe naquele momento. Ela tirou o pensamento da cabeça, e saiu para verificar o exército Goblin, e os voluntários humanos. O fim de uma guerra poderia ser decidido em um dia, mas seu início exigia muito mais deles, pelo menos seria um bom dia de folga. Escola do vilarejo, hora do recreio. Kuderica e Nemu encontraram uma árvore próxima, e começaram a atirar pedras nela, mirando em um único entalhe que se projetava do centro. Nemu estava indo muito bem, e Kuderica, aceitavelmente. Isso começou a chamar a atenção de algumas das outras crianças, logo elas estavam se revezando, e surgiu um jogo improvisado de Rei da Colina, em que dois competiriam para acertar 3 vezes o entalhe central, com o primeiro a fazê-lo permanecendo na colina, enquanto o outro saía dela, e era substituído pelo próximo a subir, e a competição recomeçava. Nemu, no fim das contas, era muito boa nisso, e ficou rapidamente invicta. Kuderica não parecia se importar com a perda, e a aplaudiu do lado de fora até que Nemu derrotou um garoto mais velho que corou de vergonha por sua perda. Você trapaceou. Ele perdeu a cabeça. Como, sendo apenas melhor que você? Nemu retrucou. Como é trapacear ser melhor do que você nisso? Ela perguntou. Seu rosto ficou vermelho. Ela estava me distraindo. Ele gritou, e apontou para Kuderica, que rapidamente ficou quieta. Ele se virou para Kuderica, e retrucou. Por que você não cala a boca, e para de tentar ajudar sua amiga a vencer, você acha que só porque é nova aqui você pode fazer o que quiser? Bem, você não pode. O menino estava ficando mais agitado com a perda do jogo, e depois com a perda de prestígio, e ele aparentemente decidiu que, como Kuderica era quem ele culpava, e ela não tinha paz para quem correr, ela era a responsável. Uma que ele poderia atingir. Não estava tentando, só estava torcendo. Ela disse um pouco nervosa. Você quer dizer traição. Não admira que você não tenha paz. Aposto que eles te abandonaram só porque odiavam a filha traidora. Ele gritou com raiva enquanto estava a poucos centímetros de distância. Houve um suspiro coletivo das outras crianças, os olhos de Kuderica ficaram molhados de dor quando a venda de seu corpo por seus pais para se sustentarem tornou-se mais afiada do que as facas com as quais ela havia praticado. Embora não houvesse como ele saber exatamente o que aconteceu, a maneira como ele disse estava perto o suficiente de sua memória para que ela fizesse tudo o que pudesse para não chorar naquele momento. É por isso que estava um pouco embaçado quando ele foi derrubado no chão. O rosto dela expressava total descrença, mas lá estava Nemu em cima dele, socando seu rosto. Ele tentou lutar e segurá-la,
Mas ela foi rápida e implacável. Foram selvagens 2 minutos antes que o instrutor chegasse para separá-la de sua vítima, e só sobrou uma pessoa chorando por causa daquele jogo. Kuderica não conseguia falar, mas o que ela podia fazer, e fez enquanto os adultos ajudavam o possível valentão a se levantar, ela se aproximou de Nemu, deu-lhe um abraço, e murmurou as palavras: "Obrigada."